Hoje nós estamos com baixo estoque, né, em quase todas as cidades brasileiras, então a locação está pressionada, então ela ficou mais rentável, ela está mais atraente hoje para os proprietários. Tanto é que a gente tem visto até alguns fundos comprando propriedades, construindo prédios. Aqui em São Paulo tem muito investimento em locação. Olá, tudo bom? Sou Vicente Penter, estou aqui ao lado do meu amigo Gustavo Justo para mais um episódio do Valorização Imobiliária, o podcast que valoriza quem faz diferença no mercado imobiliário. A gente está aqui para o nosso nono episódio, segundo episódio da segunda temporada. Primeira temporada a gente teve muita gente boa, muito conteúdo bacana, com donos gestores do mercado imobiliário, e agora a gente está para mais um bate-papo aqui sensacional. Fala aí, Gustavão, apresenta aí quem a gente vai conversar, quem são nossos parceiros. Primeiro eu vou falar dos nossos patrocinadores. Então aqui, muito bem. Nessa segunda temporada, a gente está com um patrocinador que é a Laís, que está entrando agora. Laís é inteligência artificial do mercado imobiliário, focada, faz atendimento 24/7. É uma ferramenta espetacular, estou implantando na minha empresa. Nosso convidado já tem na empresa dele, vai falar um pouco também. Então a Laís traz um grande ganho operacional para as empresas. Visite lá laís.ai e conhece um pouquinho mais dessa ferramenta que, sem dúvida nenhuma, é um diferencial muito competitivo para a empresa. É isso aí, sou entusiasta da tecnologia e inteligência artificial no mercado imobiliário. A Laís é a melhor solução que tu vai encontrar por aí. Também quero agradecer o nosso parceiro, nosso patrocinador, já foi na primeira temporada, agora segue com a gente, Loft Mais Negócio, nosso parceiro de longa data para os nossos negócios, também para o teu negócio, também para o negócio do nosso convidado aqui. Na Loft traz soluções tanto em fiança locatícia, CRM, financiamento. E tem, se você não conhece ainda, não conhece o Clube Loft, você tem que conhecer. O Clube de Loft é onde as imobiliárias, através de parcerias com a Loft, conseguem atingir pontuações que em diversas categorias, bronze, prata, ouro, diamante, agora tem a categoria titânio. Conseguir a minha empresa e algumas outras associadas à BMI chegar nessa categoria. A Loft vai nos levar para o NAR em Houston, no Texas, agora em novembro de 2025, para a gente conhecer lá um evento bem bacana. E se quiser saber como pontuar, como a sua imobiliária pode ter pontuação e chegar nessas categorias aí do Clube Loft, entre em contato com a gente que a gente ajuda vocês. Tem mais agora o nosso patrocinador da primeira temporada que seguiu com a gente, nosso parceirão Curoli, que tem o software KSI. O KSI, você pode conhecer um pouco mais sobre ele no site programaimobiliaria.com.br. Transforme a sua operação usando o KSI na sua imobiliária. E um agradecimento especial, nosso apoio que a gente recebe da ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Somos diretores da ABMI, mas temos aqui para apresentar, para conversar com a gente, quem hoje é o presidente da ABMI, nossa parceira. Faz as honras. Uma grande honra, a gente está recebendo hoje aqui o Alfredo Freitas, sócio da Nova Freitas, é economista formado pela Unicamp e corretor de imóveis, que é o grande título dele. Hoje estão nas regiões mais prósperas do país, São José dos Campos, mas trabalham em multi-regiões. Mas vai fazer 77 anos a Nova Freitas, uma empresa que hoje é uma referência para muitas pessoas. E ele é presidente da BMI, um grande exemplo para nós, nosso amigo, nosso representante como a BMI, né, na gestão até 2026. E eu tenho um prazer enorme em estar aqui batendo papo contigo. Bem-vindo, Alfredo. Que bom te ter aqui com nós no Valorização Imobiliária hoje. Poxa, o prazer é todo meu, né? Gustavo, Vicente, nossos diretores da associação, aliás, com muita satisfação de ter pessoas como vocês que se dedicam, inclusive, imensamente à associação. O próprio Vicente, com a experiência que tem no ambiente tecnológico, claro, como corretor de imóveis, como proprietário de imobiliários, como o Gustavo, também e com imobiliárias de ponta nas suas regiões. Com muita satisfação que eu estou hoje aqui no Valorização Imobiliária para poder trocar uma ideia, bater um papo, falar sobre a BMI, a nossa, digamos assim, a nossa associação brasileira do mercado imobiliário, que juntamente com outras grandes associados formamos, enfim, uma associação que representa e bem
o nosso mercado imobiliário. E aqui bater um papo sobre esse nosso mercado. Coisa boa de ter com a gente aí. Maravilha. E, Alfredo, falando sobre a Nova Freitas, né? A Nova Freitas, imagina, 77 anos, passou por gerações, né? Tem muito do que foi construído lá atrás, que provavelmente vocês mantêm, mas vocês têm que casar isso com inovações, com tendências, com construir um novo mercado. Como é que vocês conseguem uma empresa tão longeva, né, como a Nova Freitas, se manter atualizada e estar na frente aí em tendências de inovação no mercado imobiliário? Compartilhe aí com a gente. Olha, é um desafio. Todos os dias a gente tem ali uma estrutura a ser montada, uma estrutura a ser revista na nossa organização, no processo. Nós vamos fazer 77 anos, dia 19 agora, de agosto. 77 anos, sou a terceira geração. Lá dentro já está trabalhando, dentro da Nova Freitas, trabalhando a quarta geração. E esses processos precisam ser renovados, senão a empresa não fica nova, como bem diz o nome, a Nova Freitas. Porque lá em 1989 eu fui o novo. Quando passou para a terceira geração, eu era, digamos assim, o elemento mais novo que vinha para poder se somar a essa empresa tão tradicional na nossa região lá do Vale do Paraíba, né? A região ali de São José dos Campos, onde é a cidade onde a gente tem digamos assim, a estruturação principal, porque nós temos outras cidades que a gente também trabalha ali na região. E, obviamente, sem você se refazer o tempo todo, seja com tecnologia, seja mantendo os seus valores, que isso a gente não abre mão, ou seja, os princípios que o meu avô, Posidônio José de Freitas, o fundador, que trouxe isso para a gente, passou isso para o meu tio, que era o dono da imobiliária, depois trouxe para mim, a terceira geração, e isso a gente tenta passar não só para a nossa futura geração, mas para os funcionários, principalmente para os nossos colaboradores, porque essa é a grande essência que fica e que faz com que as coisas andem de uma maneira que você consiga ir perdurando no tempo. Porque perdurar no tempo é um exercício de passar realmente os grandes ensinamentos que a gente tem. Obviamente, questão de tecnologia, se você não vier com ela, né, eu tenho alguns exemplos. Quando eu saí da Unicamp, Vicente e Gustavo, era o ano de 1983, eu já cheguei num processo onde o computador estava chegando. É uma história interessante, né? E nós não tínhamos computador em 1983, quando eu saio formado da universidade e meu avô me chama para poder trabalhar efetivamente. Eu já trabalhava lá por alguns momentos, mas não efetivamente. E meu avô me levou para fazer esse processo de renovação, já que me queria lá com esse processo de renovação. Ele ele entendia que isso era importante para dar continuidade para a empresa. E a gente tinha lá uma fila de proprietários para receber os aluguéis. E todo mundo se fazia uma máquina, vocês não são desse tempo, chamava-se Gendata. Era uma máquina que mais ligada à contabilidade do que propriamente para o nosso trabalho. Era uma adaptação para se fazer os lançamentos dos aluguéis dos proprietários num processamento. E tudo se anotava numa ficha espelho. Sabe o que é ficha espelho? Vocês não sabem, né? O pessoal que também está em casa não sabe o que é isso. É uma ficha, você anotava a data do pagamento do inquilino, quanto que a gente repassava para o proprietário, um vistozinho que estava tudo pago ali e já repassado para o proprietário. À mão. Né? E aquela fila, por quê? Porque demorava para se fazer esse processo de pagamento ao proprietário. E aquilo me deixou de maneira... não, nós vamos ter que refazer esse processo. Resumindo a história, comprei um i7000 PC XT. Já sabe o que é isso também? O primeiro computador, um dos primeiros computadores da Itautec. Um i7000 PC XT. Lembro até hoje, porque isso ficou tão marcado para mim. Pelo nome tão longo, devia ser muito rápido. Para a época era. Grande ele era. Grande ele era. Né? E eu trouxe um programador do Rio de Janeiro, porque não se tinha aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, alguém que tivesse a operação e o conhecimento da operação de locação adequada. Mas tinha no Rio de Janeiro.
Já se tinha lá uma estrutura, mais ou menos, porque na nossa região do Vale do Paraíba ninguém tinha computador, nenhuma imobiliária tinha computadores, era todo esse processo. Então, eu só estou contando essa história da importância que se tem que ter hoje e sempre com esse processo de trazer a tecnologia para dentro da sua empresa. E olha, uma coisa importante, nunca prescindimos do material humano. Nunca precisou, com tecnologia, com isso, eu ter, enfim, precisado fazer demissões desse processo. Ao contrário, você aperfeiçoa e você traz novas pessoas com novos procedimentos, novas necessidades que a gente tem dentro do processo. E para mim, porque meu pai era ligado à computação, meu pai era professor do ITA e um professor de física, né, era físico. Então a gente tinha, ele passava muito essa questão de conceituação de tecnologia. Meu pai era um especialista em computação, desenvolvendo os primeiros programas de computação dentro do ITA, e depois inclusive foi ser na área de computação, o primeiro superintendente que estruturou o departamento de computação da Unicamp. Então eu vim com um pouco ou muito com esse DNA, né? Então isso ajudou bastante a gente aliar valores, história, tradição, processo, tecnologia. Tudo isso combinado vem tendo até hoje. Acabamos de falar aqui da Laís. Você vê, é tudo que a gente hoje é importante ter como inteligência artificial, que é a grande novidade, dentre outras que nós temos aí. Nós estamos vindo aí com computação quântica, que também vai mexer. Daqui a pouco os nossos filhos, seus filhos, estarão conversando mais dentro do ambiente da computação quântica, muito mais rápida, outros desdobramentos da linguagem digital que vão fazer a operação dos nossos processos. Né? A tokenização dos ativos imobiliários, as novas transações, a tokenização também está vindo, né? É uma área que eu venho aprendendo muito também, que está ligada à tecnologia e ao exercício das transações mais dinâmicas, seguras e modernas. Então, esse ambiente todo é fundamental. Eu diria que ter 77 anos é uma combinação que tem que ter hoje para qualquer empresa. Eu não digo que isso não é só no mercado imobiliário. Qualquer empresa que hoje, para esse mercado extremamente competitivo, que é um mercado difícil, onde a economia muda constantemente, olha o que nós estamos vivendo hoje mundialmente, do processo econômico sendo redimensionado no mundo todo com as políticas americanas que a gente está vendo. Isso é um novo exercício que está chegando aí. Enfim, é por aí. Esse é o processo que a gente vive e que tem que viver constantemente. É sensacional essas tuas falas sobre a inovação e a necessidade das imobiliárias se desenvolverem, trazerem novos modelos de negócio, trazer tecnologia para dentro, mas mantendo, né, a cultura, mantendo o capital humano, as pessoas, né, levando de uma geração para outra a história da empresa, os valores, enfim, isso é um exercício do gestor, né, e eu quero ouvir um pouco de ti. Tu falou sobre algumas inovações aqui, como por exemplo a tokenização. Eu sei que vocês têm investimento também em aluguel de curta temporada, tem investimento em inteligência artificial, como a gente falou há pouco, né, o nosso parceiro aí. Como é que tu traz isso para o teu negócio, essas novidades? E como é que tu sente isso em relação às gerações também anteriores, que também são clientes? Então, como é que coexiste um modelo onde eu tenho que inovar e trazer inteligência artificial para a minha operação com pessoas que estão na tua operação, sejam eles colaboradores ou muitas vezes clientes, que são de uma outra geração e ainda não estão adaptados? Como é que eles coexistem na tua operação? O novo e o atual, né? O novo e o antigo. Olha, isso me faz lembrar um pouco como eu falei há pouco. Como é que eu fiz para poder operar o velho Itaú 7000, o PC XT da época, com aquelas pessoas que não tinham nada de conhecimento? Tanto os meus colaboradores que não sabiam mexer nisso, não tinham isso, como os clientes também. Como é que é esse negócio? Isso vai guardar os meus dados com qualidade? Não se perderá? Né? É a mesma coisa. Eu acho que a gente só evoluiu. Tá eu diria até um pouco mais fácil,
porque as pessoas vêm tendo um acompanhar da tecnologia. Eu acho que não é tão complicado assim, né, de se colocar isso para os colaboradores, especialmente quando a gente tem também colaboradores mais jovens, porque nós temos um perfil também dentro da empresa. Eu acho que eu sou o mais velho lá hoje, dentro da minha empresa. Acho não, tenho certeza, eu sou o mais velho. Mais o experiente, gestor. né? Quem sabe, eu acredito que sim, né, que a gente tenha mais experiência, mas temos um time de pessoas mais jovens que a vantagem é que eles estão receptivos à tecnologia. Eles são ávidos em entender. Você tocou num ponto que, obviamente, nós temos um cliente que muitas vezes não está muito propenso. A equipe de colaboradores é melhor, eles entendem, acham positivo, explicou, entendeu o processo, as coisas caminham, tá? Eu entendo assim, especialmente numa cidade como São José, onde a gente tem a tecnologia como base. Ali não é uma... Não é tão, eu acho que se a gente está falando pelo Brasil todo, talvez não seja tão comum o que eu estou dizendo em relação a outras cidades, e vocês tenham razão em colocar isso para os colaboradores. Né? Porque a gente tem uma cidade que é muito vocacionada ao ambiente tecnológico, aeroespacial. Então o jovem ali está mais receptivo a essas informações. O proprietário de imóveis de aluguel, nem tanto. Ele às vezes ele fica um pouco... Bom, mas eu já posso ver a minha vistoria? Coisa simples, né? Eu posso ver na nuvem, como é que eu entro? Eu vejo, está em casa, posso abrir. Os proprietários mais velhos, né? Eu tenho um contrato que eu posso acessar o contrato? Sim. Eu posso acessar todos os meus dados das minhas locações digitalmente. Então você tem um pouquinho dos proprietários que ainda gostam de anotar, vêm fisicamente na imobiliária, o que é muito bom. A gente tomar um café, ter o olho no olho, esse ambiente presencial é muito agradável, salutar e positivo. Mas você também ter rapidez com isso e a convivência com esses proprietários é um processo, né? Eu me lembro de uma vez de um proprietário que entrou na imobiliária, ele seus 70 e poucos anos, ele chegou arfando assim na porta, por acaso eu estava na porta, abri a porta e ele assim meio quase sem fôlego, né? E eu falei, puxa, era o seu Romeu, me lembro dele. Seu Romeu, o senhor não quer que eu mande tudo eletronicamente? Eu passo tudo para o senhor eletronicamente, todos os dados. Vai na sua casa, o senhor abre lá no seu computador. Eu vou tirar todos os meus imóveis da sua imobiliária. Me chama de Alfredinho. Né? Vou tirar todos os imóveis. Não faça isso. Por quê? Você quer tirar o prazer de eu vir aqui na sua imobiliária, tomar café, conversar com as pessoas? Então você tem essas coisas, ou seja, temos até hoje. Claro. Essa convivência acho que nós precisamos saber fazer. Perfeito. Porque nós estamos vivendo uma fase de transição importante, ou seja, temos ainda proprietários que estão com 45 mais, 50 mais, 60 mais, ainda estamos nesse processo de transição. Quando você vem e fala de inteligência artificial, para essa população ainda tem uma certa resistência, melhorando muito, mas a gente convivendo com esse ambiente e precisa entender um pouco essas pessoas, que essas pessoas precisam de relacionamento, né? A gente precisa dar esse espaço também do ambiente presencial, e o ambiente presencial, inclusive, eu vou mais além, até mesmo o jovem, acostumado com tecnologia, ele também quer um ambiente de relacionamento. O corretor, o olho no olho. Então eu acho que a gente ainda... E tomara que continue assim. Tomara que continue no ambiente presencial. E tu sabe, Alfredo, que tem uma questão que a gente vê no dia a dia das operações imobiliárias, é que também tem a questão de perfil de pessoa, não é só geracional. Então, por exemplo, a inteligência artificial funciona muito bem com uma parcela muito grande da população, atendimento eletrônico, enfim. Claro. Mas existe um perfil da população, e às vezes não é nem só pela idade, é pela característica, pelo perfil, que vai querer o contato
telefônico algumas vezes, o presencial, ou um modelo diferente, conversar só com o humano, e tá tudo bem. Os nossos negócios têm que estar adaptados e em condições de atender esses diferentes perfis de cliente, se a gente quiser ter uma atuação ampla e não excludente. Exatamente, né? Você não pode tirar até mesmo as pessoas mais novas, e também tem as pessoas de mais idade que estão muito interessadas em conhecer tecnologias, né? Então, que estão desenvolvendo. Vou voltar de novo aqui na Laís. Quando você conversa, o cliente conversa com o robô e nem percebe, porque ele nem sabe que está conversando com um ambiente tão avançado, digamos assim, num horário não comercial. Ele está lá no futebol, mas depois ele está no intervalo, ele quer procurar um imóvel para venda ou para locação, ele vai numa ferramenta como essa de inteligência artificial e encontra alguém receptivo naquele horário, né? Que coisa assim espetacular. O jovem, o de média idade, as pessoas também de mais idade se colocam positivas a isso. Ou seja, poxa, tem alguém do outro lado da linha, seja qual for, vamos dar como se fosse a linha, um sinal de internet, que o cidadão está resolvendo meu problema. É isso, no final então das essa contas. convivência, esse mundo que a gente está vivendo, não é assim, acho espetacular. É um processo, a gente tem ali resistências, e aliás, eu acho que a questão principal dentro da imobiliária é entender e saber como lidar, os nossos profissionais lidar com quem gosta, quem não gosta e quem tem dificuldade de lidar com isso. Até para assinar um documento eletrônico. Não consigo, não sei assinar esse documento, eu vou assinar só fisicamente. Coisa simples. Assinar hoje um documento eletrônico é uma das coisas mais simples do ponto de vista, reputo eu, como uma das coisas mais simples. Atitude recente de 7, 8 anos atrás a gente não tinha, não era uma estrutura tão conhecida o assinar contrato eletronicamente, né? Mas hoje muito mais acessível, mas tem gente que tem um pouco de dificuldade de lidar com isso. Eu enfrento isso às vezes lá no escritório, né? E a gente você tem que ir lá ensinar, ter paciência, mostrar que isso pode ser eficiente. Então hoje acho que o grande exercício que estamos vivendo é a fase dessa transição. Saber conviver com E os diferentes. saber conviver com essa e até com quem fala, não quero, entender isso, e quem precisa e quer estar interessado em aprender. E aí entra muito o lado humano, o lado do time. Sim. E é um ponto que eu quero tô entrar contigo. ressaltando. A gente vê que tu é muito próximo do teu time. E eu olho bastante para isso que na minha empresa a gente tem um olhar, né, voltado também para as pessoas. Tu leva os teus líderes para os eventos do setor, para os eventos da BMI, Connect Mob, diversos eventos. Eu queria entender o porquê que tu faz isso. Que benefícios traz para os colaboradores, traz para a Nova Freitas em resultados de atendimento, de aprendizagem de tecnologia, resultados financeiros, enfim. Esse DNA que tu implanta de levar os times para os eventos, né, o quanto ele impacta na tua empresa e no atendimento por teu cliente. Olha, eu quero que eles sejam tão bons quanto eu possa ser. Qualquer um deles. É isso que eu quero passar para os meus colaboradores. Eles precisam ser melhores do que eu, ou do que seus diretores, ou dos seus gerentes, o profissional que eu trago, porque assim você consegue, inclusive, melhorar a formação dos teus profissionais, né? Dar mais informação, porque a grande questão hoje, que eu digo assim, é compartilhar a informação. A hora que você reserva a informação para você não vai a lugar nenhum. Então, que eles sejam tão bons quanto, que levem para a vida as experiências que eles estão vivenciando dentro desses ambientes que eu posso proporcionar a eles, né? Estão vindo sempre para os eventos da BMI, né? Porque eles precisam entrar dentro dos escritórios e entender, porque são eles que, inclusive, Gustavo, são eles que sentem as dores. Então, você tem um profissional de recursos humanos, às vezes ele está ali com um problema que o colega nessa integração que a gente faz vai passar uma informação importante, vai trazer algo de bom. Porque a grande pegada, inclusive, que nós temos positiva, não é só com a BMI enquanto associação que a gente pode trocar informações, mas também
com o dia a dia, em qualquer evento que se vá hoje, onde você tem grandes eventos positivos que tem o mercado, que possam trazer troca de informação, né? O cidadão que se coloca refratário à informação, não compartilha com você aquilo que ele tem de positivo, não vai a lugar nenhum. Ele não vai a lugar nenhum. E não adianta você achar que você vai preservar com você a informação. Você tá, eu digo isso para todo mundo, né? Redondamente enganado. Um dia ele vai sair de qualquer jeito da tua estrutura. Que ele saia bem, que ele saia fazendo melhor ainda o teu serviço. E, obviamente, eu tenho tido a felicidade de que a maioria dos que que formam dentro da minha empresa, ficam dentro da minha empresa. Com isso, eu consigo ter uma advogada que está comigo há quase 40 anos. Eu tenho uma diretora administrativa que está comigo há mais de 20. Né? Eu tenho uma funcionária da Copa que está comigo há mais de 40 anos. Né? Eu tenho inúmeros funcionários com mais de 10 anos. De alguma maneira, isso já é uma resposta positiva. É uma cultura empresarial já enraizada. Já está enraizado. Então, Legal. isso já é uma cultura positiva para a empresa. É o que eu recomendo para quem estiver indo a eventos, etc. Leva teu time, compartilhe, divida a informação. Que legal. E falando em dividir informação e compartilhamento de informação, a gente tem um outro aspecto aqui que a gente vê na tua atuação como presidente da BMI, que é a representatividade das imobiliárias no mercado, nos diferentes poderes, nos diferentes ambientes, né? Então, um dos ambientes que a BMI está sendo muito bem representada e na tua gestão tu tem enfatizado bastante isso, que é o ambiente político, né? E aí que a gente não está falando de política partidária, a gente está falando do ambiente político, que é, no fim das contas, onde são definidas legislações e muito de como vai ser o futuro do mercado. Passa por aí. E a atuação hoje da BMI, ela está cada vez mais presente nesse ambiente. Tu formou a frente parlamentar da BMI. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa iniciativa interna da BMI, como está sendo feito e como tu vê a participação da BMI e das imobiliárias como um todo na definição do que vai ser o futuro do mercado imobiliário. Eu acho isso um assunto extremamente importante. De uma maneira, eu aprendi que, como você bem disse, Vicente, nós não vamos nunca fazer política partidária dentro da associação. Nós vamos fazer o caminho da boa política atrás das soluções do mercado imobiliário. O que podemos fazer para melhorar o mercado? Se temos excelência numa associação, que são as melhores imobiliárias, estamos dentro da BMI, que são as melhores imobiliárias, por que não as boas práticas não irem para o ambiente do legislativo, do Congresso, e levar para os nossos deputados, que a maioria não tem informação, não tem conhecimento técnico, né, jurídico e do mercado com a profundidade que nós temos. E nós podemos contribuir, não somos só nós, não, porque temos outras boas entidades do setor que já fazem isso com excelência. Nós vamos nos ombrear, a BMI, no caso, vem ombreando o bom ambiente saudável, que a gente chama do lobby do bem, que é isso que é importante, como existe em alguns países muito bem estruturados, que fazem isso para orientar deputados que não sabem nada e que vão decidir temas importantes sociais. E quem é que pode subsidiar essas informações? Quem que vai subsidiar? Quem que vai criar as condições adequadas para a gente poder fazer esse tipo de orientação? Então nós vamos procurar os deputados, senadores, os nossos congressistas, os parlamentares, eles vão fazer absorção desses temas como bem entenderem. Só que nós vamos passar isso do jeito que nós entendemos que o mercado deva ser conduzido para que moradia, né, o bem-estar, a estruturação, porque o que nós estamos procurando, o que nós fazemos dentro da associação? Nós estamos procurando melhores práticas para poder atender melhor nosso cliente, é oferecer o melhor serviço. O que nós precisamos é o seguinte, vamos lá para conversar. Vamos dar um exemplo prático. Vamos conversar sobre o Fundo de Garantia e Tempo de Serviço. O que está acontecendo no país hoje? Lá atrás, abnegados como nós, de outras entidades, defenderam e criaram o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para quê?
Criar um fundo para poder desenvolver o mercado de habitação popular, ajudar a população que não tem acesso à primeira moradia. Um recurso importante que vem da poupança, né? Que vem recursos do próprio trabalhador que são destinados à moradia. O que está acontecendo? Por uma série de descaminhos, vamos assim dizer, os recursos têm sido sugados para outros setores. Até a gente nem vou questionar, porque até algumas questões vão para áreas importantes do ambiente social de um país que necessita tanto como o nosso. Mas quer mais pulverização do ambiente social do que o mercado de habitação? Não tem. Então, a hora que você mexe nos fundos de garantia de maneira a não contemplar aquilo que originalmente foi colocado, você deixa de dar realmente e ampliar para um país inteiro a moradia de... Nós temos hoje registrado, anotado, aferido, são 6 milhões de brasileiros sem moradia. Ou que estão em moradia inapropriada e que precisam ter a primeira moradia. E esse efeito multiplicador de quem recebe a primeira moradia e depois esse dinheiro injetado, ele vai para todo o ecossistema imobiliário. Ele movimenta um setor gigantesco. Perfeito. Ajudando todo o setor. Estou só dando um exemplo da importância da gente ir lá mostrar para os deputados, que às vezes estão sem informação. A gente teve lá em Brasília exatamente mostrando isso. Fomos falar sobre crédito consignado, usar os recursos da folha de pagamento para a garantia locatícia. Fomos colocar, inclusive, a possibilidade da segunda garantia, que hoje a lei do inquilinato, a lei 8.245 de 1991, não permite uma segunda garantia. Então, esse ambiente, fomos colocar essa situação. Fomos falar também de que os FIIs, os fundos de investimentos imobiliários e seus respectivos dividendos, podem sofrer um desajuste tremendo, porque eles ajudam a dar crédito, a dar impulsionamento a um segmento importante também da moradia, e agora sendo tributados, eles podem perder essa eficiência. Então nós estamos, você vê, são assuntos importantes, tem nada a ver com o ambiente partidário, tem a ver com o ambiente de mostrar que uma associação organizada, colocando assuntos de maneira clara, né, ou seja, são assuntos importantes. A reforma tributária. Perfeito. Nós nos irmanamos para poder dizer o que pensamos e o grande prejuízo que podia criar para o ambiente da habitação e da moradia no país. Felizmente houve sensibilização quando todos os setores se uniram para mostrar aos deputados e senadores que o projeto do governo federal tinham algumas inconsistências. Corrigidas as inconsistências, olha o tamanho da importância dessa mobilização. Então, montar a frente parlamentar da BMI, que esperamos que seja dado continuidade, era fundamental que a gente já tivesse aquela excelência do que nós temos internamente, os cuidados que a gente tem, e extrapolar os muros, digamos assim, da BMI para fora. É importantíssimo um assunto que precisava de uma entidade como a BMI estar olhando para isso e representando o nosso mercado. O mercado merece, né? Merece esse cuidado, levar essa informação correta lá para o ambiente que quem está criando as leis e botando alguns rumos do país, às vezes não tem a informação realmente que está acontecendo no mercado. E esse é um papel das entidades lá levar, né? Quero voltar para um assunto aqui de tendência de mercado, tá? Quais tendências que tu acredita que vão pautar o mercado nos próximos anos, pensando em empresas de médio e grande porte? Para onde tu acha que o nosso mercado vai caminhar nos próximos anos? É uma boa pergunta. Eu diria o seguinte, o mercado hoje precisa mexer um pouquinho mais em algumas questões de legislação. Eu começaria, por exemplo, na locação, a nova lei do inquilinato ficou velha. A lei de 1991, ela já ficou velha e nós precisamos dar uma solução para o mercado da curta temporada e média temporada, chamado FlexStay. Não existe uma regulamentação hoje adequada para esse setor. A lei atual não veste essa questão da legislação. A população mudou o seu comportamento de moradia
e de uso da moradia e o tempo de moradia, forma de usar a moradia. E há uma necessidade da gente, de novo, vestir. A lei de 91 ela é muito eficiente, ela trouxe muito equilíbrio, é assim que o mercado entende, precisa tomar até um cuidado de mexer para não atrapalhar, porque houve um equilíbrio importante de proprietários e inquilinos, e hoje 22% dos domicílios brasileiros estão para alocação. Nós temos aí um volume muito importante e a locação é a primeira moradia de muitos brasileiros, né? Ou seja, então é importante olhar a questão da locação, olhar a legislação e a necessidade da gente ter um cuidado com as moradias, porque estamos tendo algumas resistências, há resistências hoje com relação às plataformas digitais que estão administrando a chamada FlexStay, moradia flexível, abaixo de 1 ano, né, de tempo de uso, e ela não está suficientemente vestida, inclusive gerando alguns desconfortos, especialmente nos condomínios. Há que se trazer um equilíbrio nisso. Então eu diria que uma questão bem pontual, mais rápida, do curto prazo. Né? No longo prazo, algumas questões que a gente, médio e longo prazo, são questões ligadas ao ambiente da própria tecnologia. Né? Eu diria que a tokenização, a transação imobiliária, eu vou um pouco longe aí. Nós estamos ainda muito, não quero aqui fazer nenhuma crítica a cartório, né, ao processo de transação. Os cartórios podem participar e desenvolver desse processo. Mas eu acho que a questão da tokenização dos ativos imobiliários, o desenvolvimento do processo de transação, a desburocratização, o crédito que virá com relação a essa questão, a parte do fracionamento da propriedade, né? O fracionamento da propriedade, nós falamos do fracionamento lá da propriedade na locação, ou seja, tempo menor, também teremos no ambiente das vendas um fracionamento, porque isso é um novo olhar também para o processo de ocupação, de uso e de aquisição. Será no futuro um ambiente interessante. Então, a regulação, aliás, tratamos desse assunto em Brasília. Né? Já se caminhou com o marco legal da internet, já se tem realmente alguma segurança, ou tem uma boa segurança nesse processo da tokenização dos ativos imobiliários, para quem não está entendendo. Tokenizar significa digitalizar na plenitude um processo de venda, onde a partir de uma nova moeda, e teremos uma nova moeda, vem aí o Drex, ou seja, olha o que está acontecendo no mundo todo, as moedas vão sendo digitalizadas e vai precisar ter um ambiente de circulação disso e de aquisição disso. Então, olhar o futuro das transações imobiliárias é passar para um ambiente de tokenização. Pode nem ser exatamente a tokenização, porque a tokenização vai estar num ambiente seguro que a gente chama de blockchain, né? Para quem conhece isso, né, para a gente não entrar tanto no âmago disso. Vicente conhece e domina bem, Gustavo também. Ou seja, mas esse ambiente da tokenização é um caminho, temos que vencer um espaço cultural, teremos algum tempo, temos uma questão cultural pela frente, no ambiente das transações, mas vai ser a grande disruptura do ambiente imobiliário para o futuro. E entender isso direito, e a gente passar isso direito para essa geração que está chegando é muito importante. Alfredo, tu foi cirúrgico. Eu acho que a gente está num momento aí com tantas inovações e em tantos ambientes, quando a gente está falando de digitalização de muitas coisas na nossa vida, né? E o mercado imobiliário não tem como ficar de fora disso. Eu também acredito muito nisso. É uma questão de tempo, de como, de qual é a plataforma, de qual é o jeito, mas isso vai acontecer. E aí, quem está nos ouvindo, né, e não está atento, né, dono de imobiliário, trabalha no mercado imobiliário, não está atento a esta tendência de tokenização, digitalização da propriedade, procure se informar, porque é um caminho. A gente não tem como precisar exatamente quando vai acontecer, mas eu também acredito que vai acontecer. Na verdade, já existem operações tokenizadas dos ativos, já está acontecendo, ainda não é um número expressivo, mas já está acontecendo. Então, já tem bastante literatura, quem quiser, é só entrar. Tokenização de ativos imobiliários, vai encontrar bastante literatura para ajudar no entendimento correto disso. Perfeito. E falando sobre inovação, e agora indo para uma outra área, que é a questão de garantias locatícias. A gente falou um pouquinho aqui, depois talvez valha a pena voltar nesse ponto, que é o seguinte: a gente
que opera na área de locação de imóveis sabe que um dos pontos chaves da operação da locação é conseguir dar garantia ao locador do recebimento do aluguel e de ter o imóvel nas condições que ele foi entregue ao locatário. E, como tu mesmo falou, a legislação tem uma série de formas de se ter essa garantia, né? E ao longo do tempo essa garantia locatícia ela foi se desenvolvendo. A gente sempre teve, né, o papel do fiador como sendo talvez a principal forma de fiança locatícia mais tradicional que a gente sempre teve. A gente teve sempre já há um bom tempo seguro-fiança, né, seguradoras fazendo a garantia desses contratos, título de capitalização que é utilizado há bastante tempo, as próprias caução que é prevista por lei, que ela tem um limite, né, de valor, mas é bastante utilizado em alguns mercados, se não me engano o mercado do Nordeste tem mais utilização mais... O São Paulo também tem. Pareça, tem. Olha só. Tem. Isso é tem questões também regionais, né? E a gente teve de um tempo para cá, se não me engano, acho que são acho que menos de 10 anos para cá, a gente começou a ter uma modernização dessa questão das garantias locatícias, com a entrada no início foi a Credipago, hoje em dia é a Loft Fiança Aluguel e outras empresas que entraram também nesse mesmo modelo, que é uma garantidora, né, onde existe um custo para o locatário para ter uma garantidora. Então a gente vê uma evolução, isso baixou bastante o tempo, né, de aprovação de crédito, facilitou muito para os locatários, dando segurança para os proprietários, para as imobiliárias. E eu quero saber de ti, na tua opinião, o que vem por aí? Qual é a tendência em termos de garantia? Ou no que tu acredita que vai se transformar isso aí? Será que a gente tem aí ambiente para para outras inovações dentro da garantia dos aluguéis? Como é que é a tua visão sobre isso, Fernando? Olha, quando a gente estava só com os fiadores, né, e a caução, parecia que o nosso mundo estava resumido a isso e não tínhamos, né, nenhuma saída para o ambiente das garantias. Até uns anos atrás era isso. Até chegarem aí, exatamente o que você falou, né? Uma ferramenta como a Loft, por exemplo, né? Que é um bom exemplo que a gente tem, né? De garantia locatícia. E tem também algo que caminha lento, mas caminha até a ausência da garantia. Ou seja, inclusive é previsto em lei, né? E com benefícios para os proprietários que não utilizarem parece né, para os proprietários, as imobiliárias que estão nos acompanhando aqui, mas, e a grande maioria das imobiliárias sabem exatamente o que significa isso, mas tem havido, até no meu escritório, eu não diria um crescimento grande, mas já há proprietários entendendo que a vantagem de se ter a celeridade da justiça com a troca da ausência de não ter garantia, ou seja, é exatamente isso, é assim que funciona, ou seja, uma você ação não de tem despejo mais uma ação célere. de despejo mais séria, porque o grande problema que nós temos hoje é óbvio, nós temos uma questão, quando o país não vai bem, quando a questão econômica não vai bem, eu acho que a questão nós teremos, e com uma economia um pouco desajustada, entre altos e baixos, nós teremos aí as garantias locatícias por bons anos. Nós teremos, ainda não vejo substituição nisso. Mas você sabe que nos países, na Europa e nos Estados Unidos, isso não existe, isso quase não existe. Não tem isso de garantia. Garantia é o próprio locatário, né? E se o inquilino não paga, ele, nos Estados Unidos está o xerife na porta da casa, a gente começa, né, tá lá o policial na porta da sua casa dizendo, saia. Né? Ações céleres, ações rápidas. O que eu enxergo é que nós precisamos ter um judiciário eficiente. Enquanto nós não tivermos um judiciário e com uma economia combinada, nós ainda não há um cenário de desaparecer tão cedo o processo das garantias, porque a gente deixa os proprietários, os nossos proprietários de imóveis de locação descobertos. Então, o futuro que imaginamos ter, o futuro que a gente entende que é possível ter, né, é um futuro de uma economia mais estável, e quando a economia
se conseguirmos em algum momento o Brasil conseguir chegar a patamares econômicos mais evoluídos e conseguirmos ter um judiciário mais evoluído, nós partiremos para o que a lei hoje tem, com a ausência de garantia, né? E obviamente aí sim o judiciário funcionando bem, o futuro será não precisarmos mais de garantia. Esse é o futuro. Perfeito. E é um grande desafio, né? Porque a gente está no mercado hoje que tem uma ausência, uma carência de imóveis para locação, né? Uma demanda muito alta, e a gente precisa dar ao investidor, dar ao proprietário de imóvel segurança para que ele invista, não desinvista e, pelo contrário, invista mais né, em ter imóveis para locação para conseguir dar conta da demanda que existe, sob pena de termos um aumento de preço, né, se não tivermos equação entre oferta e demanda. Então, assim, é um ambiente que tem que fornecer dar essa celeridade, tudo, garantindo a segurança para que exista um incentivo ao investidor ter seu imóvel alugado, seja um investidor pessoa física, como a gente tem muito no Brasil, mas também às vezes fundos de investimento e tudo mais, botando investimento pesado em imóvel. O que nós temos hoje, você colocou muito bem, Vicente, essa sua posição, porque obviamente as pessoas estão, não é só olhar para o ambiente, porque realmente hoje nós estamos com baixo estoque, né, em quase todas as cidades brasileiras, então a locação está pressionada, então ela ficou mais rentável, ela está mais atraente hoje para os proprietários. Tanto é que a gente tem visto até alguns fundos comprando propriedades, construindo prédios. Aqui em São Paulo tem muito investimento em locação, e proprietários investindo em locação residencial, e alguns que gostam muito de investir em locação comercial, né? E aí faltou um ingrediente importante, a legislação, né? Ou seja, você tem que ter o judiciário combinado com uma legislação. Nós já conseguimos em 91 uma grande evolução, né? Nós tínhamos até antes de 91, tinha um movimento que eu me lembro bem, quando nós estávamos discutindo a nova lei, em 91, dentro de uma outra entidade, o Secov São Paulo, a qual eu também pertenço, e que a gente discutia com o movimento, Associação dos Inquilinos Intranquilos. Já ouviu falar disso? Não é do meu tempo. Não é do seu tempo. Nós tínhamos a Associação dos Inquilinos Intranquilos e também tinha, só que os proprietários não estavam suficientemente organizados na intranquilidade que também era gerada com eles. Porque era um embate o tempo todo. Era uma confusão generalizada. Você vai buscar na literatura, você vai ver lá como é que eram os embates. Ou seja, a lei de 91 conseguiu dar essa harmonia. Agora, com a evolução dela, e se a gente combinar e evoluir com o judiciário e um processo econômico mais saudável, mais equilibrado, nós vamos ter... O futuro de termos assim... menos desassossego, menos problemas no dia a dia, mais vantagens, mais investimentos na habitação. E aí você continuando a ter o investimento na locação, que é fundamental, que é o que se traduz o que você estava dizendo, e que é isso que se propõe. Enquanto isso, as garantias são fundamentais para a gente poder sobreviver nesse ambiente. E ficarmos tranquilos, né? E ficarmos tranquilos. Na Associação dos Proprietários de Imobiliárias Tranquilos. Poder alugar com tranquilidade. E para alimentar essa cadeia, tem toda a questão de desenvolvimento imobiliário. Coordenação, vendas, e a Nova Freitas também tem uma frente bem focada, né, em coordenação de vendas e desenvolvimento imobiliário. Eu queria que tu explanasse para nós um pouco como que vocês estruturam essas operações, né, com times separados, e também falar um pouco sobre as regiões diferentes que vocês trabalham, se os lançamentos são mais em Caraguatatuba, mais em em São José dos Campos, na Nova Freitas, na sede principal, ou em Pindamonhangaba, e se vocês também estão lançando em outras cidades e coordenando essas vendas, que isso acaba trazendo imóveis para os investidores comprar e chegar na cadeia de locação. Esse é um exercício interessante e aí tem um aprendizado longo, né? A gente vem aprimorando isso. A sua pergunta é extremamente bacana, porque a gente vem a cada momento, em cada cidade, um exercício diferente. Estamos em várias cidades do Vale do Paraíba, desde a fronteira com o Rio de Janeiro. A Nova Freitas estamos em Cruzeiro,
temos operações de cruzeiro, temos loteamento em Lorena, temos loteamento em Aparecida, temos loteamento em Pinda, Taubaté, Caçapava, São José, Jacareí. E vamos lançar em Caraguatatuba. E o que acontece? Ao longo dos anos, a gente vem sendo procurado pelos loteadores e incorporadores para fazer trabalhos de coordenação. O que é a coordenação, né? A coordenação é porque muitas vezes, quando você vai para uma cidade que um pouco mais distante, nem sempre todos os... vou dar um exemplo de Lorena. Nós chegamos em Lorena, uma cidade de 70 mil habitantes, 1h20 de São José dos Campos, onde nós temos lá 2 operações de loteamento. Você chega e não tem uma equipe que está treinada para lançamentos. A cidade não vive lançamentos imobiliários como vive, por exemplo, a capital de vocês lá em Porto Alegre. Um ritmo intenso, os corretores são treinados e vão se adaptando com a cultura do lançamento. Você chega numa cidade como Lorena, não tem a cultura do lançamento. E o que é a cultura do lançamento? Os nossos proprietários de imóveis que estão aí acompanhando, ouvindo, sabem muito bem que a dificuldade de você formar uma mão de obra para poder fazer um trabalho de lançamento. E um trabalho com confiança, porque se você chegar de fora, mesmo eu estando a 1h20 de Lorena, eu sou um estranho no forasteiro, né? Eu sou um forasteiro em Lorena. E fui falar, então você tem que ter, primeiro você tem que ter, obviamente, a sua bagagem, a sua estrutura, o seu preparo. Segundo, você tem que transmitir a confiança, transparência e imparcialidade. Porque isso são questões fundamentais para você desenvolver um trabalho de coordenação. Porque se os corretores entenderem que você tem parcialidade para qualquer lado que seja, para uma imobiliária, para o teu time de vendas, esquece, você não vai fazer coordenação em lugar nenhum. Perfeito. Né? Então você tem que ter realmente muita transparência e igualdade de tratamento e um comportamento disciplinar, ético, importante com a tua equipe. É fundamental você fazer isso. Aí a coordenação tem chance de funcionar bem. Tem chance de funcionar bem. Porque depois vai valer a sua experiência para você desenvolver esse trabalho, criar um efeito motivador e desenvolver o trabalho. Né? Fomos a Lorena, não conhecíamos o mercado, montamos com essas características. Hoje nós somos uma equipe muito ligada, amiga de todo mundo, com a minha equipe ali dentro, vivendo as emoções junto com as imobiliárias de menor tamanho e motivados para poder vender o processo de loteamento. Para você ter uma ideia, nós levamos eles até Aparecida. Hoje eu estou lançando Aparecida. Segunda-feira, vou fazer um meeting com os corretores, coordenando os corretores de Aparecida, num loteamento que há 29 anos não se fazia numa cidade como Aparecida. Uma cidade que tem dificuldades de território, próximo do Rio Paraíba, nosso Vale do Paraíba, é uma cidade pequenininha, não se conseguiu fazer por N motivos ambientais, estruturais, depois de 7 anos, 29 anos sem fazer o loteamento, 7 anos para provar. Aí entramos nós para poder desenvolver o trabalho de coordenação com uma cidade que ainda está na ficha espelho, juro. Sim. Eu cheguei lá nas imobiliárias, Vicente e Gustavo, as imobiliárias usam a ficha espelho, algumas não têm nem computador. Não tem nem o Itautec aqui. Não tem nem o Itautec, o da PCXT da Itautec que nós usávamos em 1983. Teve um amigo meu que falou, acho que esse aparelho não existia naquela época. Olha aí no Google aí, ele foi lá e estava lá. Mas voltando à questão, a coordenação, ela é fundamental para você, realmente, dinamizar o processo, aproveitar a mão de obra e os corretores, toda a força de corretores da cidade. Toda a força de corretor precisa respirar o produto, precisa comprar a ideia, precisa entender que aquele produto é bom para a cidade, é bom para os investidores e que eles não jogar contra, né? E não jogar contra e ganhar da mesma maneira que eles ganham. Olha, é importante. Ganhar o comissionamento sem prejuízo da comissão que eles ganhariam numa negociação individual. Porque a gente tem uma comissão para poder coordenar e que não mexe na comissão do corretor. Sim, o resultado que se traz para o incorporador compensa essa coordenação, né? Sem prejuízo. Creio que sim. Tirar, esse é o nosso trabalho, onde a gente mostra que a gente pode fazer isso com competência. O que acontece? Você já imaginou 20, 30 pequenas imobiliárias, 40 imobiliárias, 50 imobiliárias, dependendo do tamanho, conversando com o dono do loteamento, com o empreendedor?
É uma loucura. Ele não consegue organizar isso. Então ele coloca uma coordenação, só a coordenação resolve os problemas de plantão, as divisões de comissões, a plataforma que administra esse trabalho todo, né, que nós temos uma plataforma digital para poder coordenar isso, checar os atendimentos, escolher as imobiliárias que vão para o plantão, quem está fora do plantão e quem tem por meritocracia está dentro de um plantão físico. Legal. Que isso existe. Então, nós estamos falando aqui, é uma somatória de variáveis, Gustavo, da sua boa pergunta, que, na verdade, compõem o processo de coordenação. Né? E até nesse dia 18, agora nós estamos ali fazendo esse trabalho, chamando todo mundo. Antes de vir para cá, ainda gravei uma mensagem. Ou seja, para os corretores, para a gente poder agregar as forças, que vamos iniciar um processo de vendas. Isso eu estou me referindo à cidade de Aparecida, que é ali pertinho também, coladinha com Lorena e Guaratinguetá. Que legal. Cidade que recebe 13 milhões de visitantes ano. Que bacana. É uma coisa impressionante. Mas é isto. Maravilha. Ele tem algumas dicas importantes para quem quer montar uma coordenação. É um trabalho. Eu queria aproveitar e fazer uma pausa e pedir novamente fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, patrocinadores aqui. Loft Mais Negócio, nossa parceira das 2 temporadas já do nosso podcast. A nossa nova patrocinadora, a Laís, parceiraça que está nos ajudando aí a trazer conteúdo bacana para o mercado imobiliário. E a gente tem aqui, Alfredo, uma pergunta que ela é interessante, a gente faz para todos os convidados, que é o seguinte: a gente sempre está acostumado a ouvir no mercado imobiliário, nos mercados gerais, as histórias bonitas, os acertos e como as coisas que deram certo, e é o que às vezes é o melhor se falar, o que é mais comum que se fale. Os acertos, as vitórias e onde a gente teve sucesso. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. E eu gostaria que tu pensasse, compartilhasse com a gente algum erro, seja pessoal do Alfredo ou da Nova Freitas, que ocorreu e com o qual vocês conseguiram aprender e se desenvolver pessoalmente ou o teu negócio. Pense em alguma coisa que poderia ter, que te causou uma evolução a partir de um erro ocorrido. Olha, a gente já errou tanto, né? Quem falar que não errou e não aprendeu com os erros, a gente tem vários erros, até entre os sócios, né? De sociedade, de formação da sociedade, né? Eu tive também uma sociedade com um tio, foi uma, embora tudo amigável, mas foi uma dissolução de sociedade muito difícil, né? Então, quem disser que não teve problemas, eu não estou dizendo que eu esteja com a minha sociedade, eu acho que a questão da minha dissolução foi o melhor caminho que eu podia ter tomado. Né? Foi uma decisão importante na minha vida, porque eu tinha que ter, foi a minha ruptura para o novo, por isso era Imobiliária Freitas, depois foi Nova Freitas. Nova Freitas veio comigo, eu tinha 29 anos quando montei a minha empresa. Né? E foi um momento de difícil separação. Mas eu diria que teve um momento, me lembrei aqui agora, quando eu tinha uma carteira de quase 100 condomínios dentro da imobiliária. Eu lembrava isso hoje de manhã, por isso que agora está fresquinho aqui na minha cabeça um exemplo. Eu fazia, meu avô tinha um bom serviço de condomínios. Chegou um momento que estava dando tanto trabalho, a gente já com a locação tão assim, sugando a gente, né? A locação, né, Gustavo? Sempre suga a gente, né? A gente sabe. Dá um trabalhinho, né? Dá um trabalhinho, né? Importantíssimo, hein? Quem tem locação, continue com ela. Não estamos reclamando. Não estamos reclamando. Mas dá trabalho. Dá trabalho. E não tem negócio sem muito trabalho, né? É verdade. E aí nós tínhamos ali, para São José, cento e poucos condomínios, era muita coisa. E a minha irmã chegou um dia para mim, Alfredo, minha sócia, minha irmã, chegou e falou assim: Alfredo, não aguento mais, não quero mais fazer condomínios. E aí eu fiquei numa dúvida se a gente entregava, e nós entregamos a carteira. E aí eu fiquei alguns anos pensando nisso, se eu não tinha feito, deveria ter ocupado um pouco esse espaço, porque o condomínio em si,
ele não é uma carteira tão rentável quanto aquela renda que ele te dá do ganho da administração. Mas ele é interessante quando você pode atingir e ter acesso à venda e locação dos condomínios que você administra. A sinergia entre os setores. A sinergia e o efeito multiplicador poderoso que você tem. Eu perdi isso. Achei que a gente tinha cometido um erro com relação a isso. E voltei agora a fazer. Olha aí. E voltei a fazer. Quantos anos se passaram? Há mais de 20 anos. Depois de 20 anos, eu voltei a fazer condomínios. E que dificuldade que é para você voltar também com isso. Obviamente com outra estrutura, com uma roupagem mais organizada, mais estruturada. Mas eu entendi que ali foi um pouco do emocional, da pressão. Sim. Da pressão por um serviço que, na verdade, estava... E não é que não estava até dando recurso. Não dava tanto pelo trabalho que se gerava, pelas demandas que tinham, pelas assembleias que você tem que fazer à noite. Só que hoje dá para você colocar profissionais qualificados, estruturados. Eu estou com uma equipe todinha remontada para isso. Remontei a equipe, contratei consultor, contratei captador. Né? É um exemplo clássico de aprendizado, né, com erro. Clássico de aprendizado. 20 anos depois. Se é que a gente pode falar numa situação como essa, um exemplo, eu acho que o exemplo do condomínio é bem... Tem outros, de coisas que a gente também vem aprendendo. Afinal de contas, são 77 anos. Eu não estou há 77 anos, porque eu sou a terceira geração. Mas tem alguns bom lembrar isso. É bom lembrar, né? Eu tenho 65 anos, vale o aprendizado, mas quase que nasci dentro da imobiliária, mas a gente teve situações em que a gente vem aprendendo e mexendo com alguns departamentos, né? A própria coordenação que você falou, né? Que a gente aprendeu muito, né? Com a transparência, né? Isso é fundamental. Então, acho que o exemplo do condomínio vale bem, acho que serve bem para quem está nos ouvindo. Enquanto tu falava, eu fiz umas anotações aqui, vou tentar fazer um resumo do nosso bate-papo. Nossa, tem coisa anotada aí, hein? Eu não consegui anotar muito porque, me fala, né? Mas tem conteúdo, né? Uma máquina de conteúdo. É impressionante. Então aqui, ó, a Nova Freitas, 77 anos, já está na 4ª geração, isso é para poucas empresas, né? Olha a frase que eu anotei aqui, ó, da ficha espelho à inteligência artificial. Boa. Essa é a Nova Freitas. Gostei. Começaram lá na... Gostei, Gustavo. Que beleza. Você conseguiu. Acho que no programa inteiro você sintetizou. Né? Estratificou maravilhosamente ideia. Eu anotei que tu falou que vem lá do início, os valores, história, tradição, tecnologia. Vocês estão sempre pautando isso dentro da Nova Freitas. Sim, muito. Quando a gente entrou no assunto tecnologia, tu falou que é preciso entender o cliente nessa transição de tecnologia e ambiente físico. Os clientes gostam de ir lá, como ainda tem, né? Até jovens gostam, tem os mais idosos, e às vezes não é idoso fisicamente, é idoso de cabeça. Tem o jovem que gosta de ir lá conversar, tomar um café. Correto. E tem o idoso que é tecnológico, que gosta de estar no nesse ambiente mais moderno. Então a gente precisa das pessoas sabendo medir isso, né? Equilibrando esse ambiente. Quando eu te perguntei dos colaboradores, tu falou que eu quero que eles sejam tão bons quanto eu, quanto os meus líderes, por isso que eu invisto em pessoas que ali eles estão servindo para a tua empresa, eles crescendo, mesmo que eles saiam da tua empresa e vão para outro setor, talvez até o mesmo, mas eles aprenderam contigo e levaram isso para frente. Mas tu tem uma cultura muito forte que os colaboradores ficam bastante tempo na tua empresa, né? Isso também é muito, muito legal de ver na Nova Freitas, que a gente conhece o time e vê o quanto eles gostam de trabalhar lá, né? Quando a gente foi pro assunto da frente parlamentar, né? Tu falou da importância de levar as informações para esse ambiente político. As informações do mercado imobiliário, informações corretas para eles poderem fazer o trabalho. E aí é onde que a ABMI tem estado lá sendo convidada a participar, e tu e toda a equipe montada da BMI estão de parabéns por tudo que estão representando, não para a BMI, para o mercado imobiliário nacional. Todo o mercado nacional. Está sendo isso muito importante. Quando fomos para a tecnologia, né, a tecnologia que
Tu brilha o olho quando fala, né? É verdade. A tokenização e a transação imobiliária de ativos e o fracionamento são uma tendência, né? Um futuro muito importante. A questão de digitalizar o mercado imobiliário já está acontecendo, mas a gente sabe que ali na frente não vai demorar muito, né? O Vicente comentou ainda, as imobiliárias que não estão olhando para isso, por favor, escrevam lá no Google, vão atrás disso. Se quiserem aprender um pouquinho, procurem aqui o Alfredo, procurem Não, o Vicente, conhece muito, você, Gustavo, vocês sacam né? muito bem disso. Vocês conhecem muito bem o E me assunto. chamou a atenção quando disse o olhar do futuro do mercado imobiliário, para olhar para isso, para o futuro do mercado imobiliário, vai passar pela tokenização. Né? Quando tu comentou isso, é importante. Vai passar, de alguma forma ou de outra. Vai ser digitalizado, como a moeda a Drex que está vindo. Né? Então, é importante olhar para isso. Né? Quando a gente falou de garantias, né? Tu disse que acha que as garantias onerosas elas têm vida longa, porque para elas não teria que ainda ter uma evolução muito grande em judiciário, em leis, para isso mudar, acabar de existir. Então, exato. ainda isso vai seguir bastante, né? Nunca tinha ouvido falar na Associação dos Inquilinos Intranquilos. Essa eu aprendi. Essa foi demais. Você vai ver lá, eu acho que eu até me lembro dela. Era uma mulher, ela vivia nas reuniões do Secov. Vivia nas reuniões do Secov, era uma figura assim, singular. Existia a Associação dos Donos de Imobiliários Intranquilos, não? Não, a gente brincava muito que era necessário, porque a associação era muito atuante. Entendo. Porque havia aquela história do proprietário muito forte e o inquilino muito fragilizado. Sim, perfeito. Era entendeu? desigual. Era muito desigual. Hoje essa balança está... Não, tem alguns casos hoje, inclusive, que o inquilino é tão forte quanto o proprietário. Especialmente nos ambientes comerciais. No residencial ainda você tem uma tendência do proprietário ter um pouco mais de patrimônio. E aí, chegando na parte de cultura do lançamento, coordenação de vendas, né? Tu comentou se quando uma empresa chega para fazer uma coordenação de vendas, como vocês estão chegando em Lorena, a cidade tem que respirar esse lançamento. Vocês têm que ter essa habilidade de estar vindo de fora e conseguir equalizar essas 40 imobiliárias que tem lá, respirar esse lançamento para ter resultado. E a cultura do lançamento, tu falou que tem que ter muita transparência, não pode ter... tem que ser muito imparcial, não pode ter um privilégio, zero. A cultura tem que ser muito bem implantada, senão vai por água abaixo todo o planejamento. Ninguém melhor do que uma imobiliária para fazer isso, né? Pelo que a imobiliária quer numa relação com o incorporador, que é essa relação de total mostrar isenção, isso, né? para o mercado, que nós vamos tratar isso, todo o processo, porque isso valoriza, claro, quem está comprando, segurança e o produto. O produto. Produto, absolutamente. Que é o que mais o incorporador quer. O incorporador está querendo que o produto não pode ser atingido. Ele teve, você imagina, agora indo para Aparecida, Vicente e Gustavo, 7 anos para poder aprovar um produto de loteamento. O quanto que não custou isso? Mas segue aí. Não, e no nosso mercado tem ganhos para todo mundo se for bem organizado. Então, entrando numa empresa como vocês, fazem a coordenação, todas aquelas imobiliárias que estão dentro dessa cadeia vão vender, vão ganhar, o incorporador vai ficar feliz, as pessoas vão ter novas moradias num produto muito bem feito. E eu queria te agradecer, né, Alfredo? Além de grande amigo, uma aula do mercado imobiliário aí, nosso presidente da BMI fazendo um trabalho excelente. Que isso, eu aprendo. Muito obrigado pelo teu tempo. Aliás, na BMI, vou dizer para você, eu aprendo com vocês, isso tem sido um aprendizado. E tu foi um grande incentivador da valorização imobiliária, também temos que te agradecer sobre isso. Obrigado. E uma honra te ter aqui com a gente. Não seria diferente com as pessoas que vocês são, inclusive conhecendo vocês pela forma como vocês trabalham nos seus mercados, nas suas áreas. A BMI não pensou um minuto em procurar valorizar a valorização imobiliária. É isso aí, coisa boa. Maravilha, e valorizando também os nossos patrocinadores, que a gente tem muito valor pra gente. Loft Mais Negócio, nossa parceira, Laís, nossa parceira dessa segunda temporada e já chegando com tudo. Nosso amigo Marco da Curoli, né, que tem o KSI, que é o software, e o apoio da BMI, que sempre
nos ajudou, a gente já falou. A gente Contem sempre com a BMI. Muito bem, muito obrigado. E a gente queria que vocês seguissem o nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, segue no Instagram, também pode acompanhar os nossos episódios no Spotify, onde a gente coloca todos os episódios em áudio e vídeo, e compartilhe com todo mundo que é do mercado imobiliário, gestores, donos de imobiliária, compartilhe o nosso conteúdo, porque a gente está aqui para fazer esse mercado crescer, para valorizar o mercado, para fazer ele se desenvolver, ter melhores empresas, mais rentáveis para seus proprietários, mas principalmente um mercado mais saudável para a população e para quem precisa acessar o mercado imobiliário. É isso aí. Obrigado. Segue lá a Valorização Imobiliária, a Nova Freitas. Obrigado. E vamos aprendendo para evoluir esse mercado aí.